Pessoal, eu peço desculpas, mas parou de gravar aqui. Tive que fazer algumas limpezas aqui. Como eu não tinha costume de ficar gravando vídeo, não cabe esse tipo de arquivo, então tive que limpar algumas coisas. Enfim, nós estávamos trabalhando, então, como é a coisa hoje, foi invertida no processo de alfabetização. Então, eu uso um contexto, que é para que aquele texto serve, né? Onde eu vou aplicar na minha vida. E aí eu faço uso deste texto, né? Numa leitura, quando a criança ainda não sabe ler, a professora vai fazer uma leitura de memória, no caso das parlendas, das cantigas, vai ler com eles para que eles busquem palavras lá dentro, para que eles localizem, né? Olha, localiza tal palavrinha, e eles vão com o dedinho cantando até eles identificarem. Essa atividade é muito importante, porque eles são obrigados a pensar com que letra começa, com que letra termina aquela palavra, né? Refletir sobre o meio dela, porque pode ter duas palavras parecidas. Então, eles vão usar não frases isoladas, mas todo o texto, né? E aí, dentro do texto, eles vão encontrar essas palavras e essa reflexão que eu falei para vocês que eles vão fazer de que letra começa, né? Eu tenho a palavra bailarina e tenho a palavra bala, né? As duas começam com ba. Bailarina e bala, as duas termina com A. Então, ele vai ter que ir para o meio, né? Procurar uma outra sílaba, ao procurar letras que diferenciem. Então, hoje, a gente parte daquilo que é macro, né? Do maior para o menor, e não só de uma letra solta, onde, de repente, ele não vai saber como utilizá-la, onde ela foi utilizada. Então, essa é uma das grandes mudanças que teve no processo de alfabetização, no processo de ensino, né, de alfabetização. Eu vou falar rapidinho agora, para que não se estenda muito essa parte 2 do vídeo, e deixar esse espaço aqui de dúvidas, né, mas acho que vai ser bem divertido esse momento aqui. Eu vou colocar aqui, eu trouxe o micro aqui para do lado, para ficar mais fácil de vocês visualizarem, porque eu fiz num caderno aqui, ó. Então, a primeira fase da criança, né? A primeira fase da criança deixa eu ver, assim tá melhor mesmo. No processo de aquisição, a gente vai chamar de pré-silábica, como se fosse uma pré-história do aprendizado. Na fase pré-silábica, a criança vai apresentar, como a gente falou, ela pode apresentar desenhos para representar aquilo que ela tá falando, então ela desenha para falar, olha, aqui tá escrito formiga, né? Ela pode também, por já ter visto algum familiar, alguém na casa escrevendo, fazer essas minhoquinhas que a gente chama de garatuja para representar a escrita dela e dizer que ali tá escrito. E às vezes a gente fica numa situação bem crítica, porque eles pedem pra gente ler, a gente não sabe o que é. Uma outra situação que ela pode fazer é misturar letras e números, também porque ela já observou que fazem uso disso. Então, nesse caso, eu tô falando de uma criança por volta de 3 a 4 anos, que ainda tá nesse comecinho de reflexão sobre o sistema de escrita. Ou ainda, ela já pode saber que é com letras que se escreve, mas ela não tem muita noção de quantas letras. Ela não sabe que a escrita representa a fala. Então, ela coloca uma quantidade de letras, e normalmente ela acha que tem que ser bastante, para representar algo que ela está escrevendo, e que, normalmente, ela também vem e diz pra gente, olha, aqui eu escrevi isso. Às vezes, elas acham que uma coisa pequena precisa menos letras, uma coisa grande precisa mais letras. Essa primeira fase aqui chama pré-silábica. Por quê? Porque ela não compreende, então, que cada sílaba, cada pauta sonora representa um pedacinho da palavra. Já no momento seguinte, onde ela já vai tendo mais contato, vai compreendendo essa noção de que a fala representa a escrita e que é com letras, né? A criança vai entrar nesse processo que a gente chama, nessa fase que é a silábica. Na fase silábica, ela pode ser com valor sonoro ou sem valor sonoro. Sem valor vem antes, normalmente, né? Quando a criança sabe que tem 3 pedacinhos, por exemplo, para escrever pipoca,
Então, eu tenho lá pipoca, né? Aqui tá, pipoca. Mas ela usou qualquer letra. No caso aqui, eu representei com essas, que é a letra do nome do meu filho, né? Heitor. Muitas vezes ela usa a letra do nome dela, que são as letras que ela já conhece. Então, ela já sabe bastante coisa nesse momento aqui. Ela sabe que se escreve com letras, ela sabe que a fala representa a escrita, então ela sabe que tem pedacinhos para cada pedacinho que eu falo. E aí, gente, muitas vezes vem nos livros umas atividades de boquinha, de palminha, né? Pra gente ajudar as crianças. E é exatamente isso, é pra criança perceber que eu falo pipoca. Quantas vezes eu abro a minha boca, né? Quantas letras você tá vendo aqui na pipoca? Olha, tem 6 letras, mas quantas vezes eu abro a boca para falar, né? Então, são reflexões para a criança avançar nessa hipótese de que a gente sabe que não usa uma letra só para cada sílaba, mas neste momento ela está entendendo isso, tá? Então, no momento seguinte, que é o momento da silábica com valor, é bem comum que elas já começam a perceber alguns sons pertinentes à palavra. Então, ela escreve aqui, ó, pipoca. Daí você fala, ai meu Deus, aí tá escrito pipoca? E aí, gente, ela vai usar I ou A para escrever qualquer palavra, por exemplo, minhoca. Vai estar todas escritas da mesma maneira. E esse é um momento importante para você intervir e falar, ué, mas minhoca, pipoca começa com a mesma letra, ó, mi e pi, são as mesmas, tem o mesmo som, então são intervenções importantes que você vai fazer. Pode ser que ela comece a perceber as consoantes também. E é muito comum para as crianças representar o som de K com a letra K. A gente não fazia isso muito porque a letra K não fazia parte do nosso alfabeto há anos atrás. Mas hoje ela já faz e é muito comum que aconteça isso, né? Eles representam o som da sílaba K só com a letra K. Gente, e olha, isso dá um trabalho para tirar a criança até ela entender que eu não faço esse uso, que a letra K aparece em poucas palavras, demora um pouco, viu? Então, fiquem calmas, se eles escreverem assim, é comum, tá? É pipoca. Tá vendo que já tá começando a aparecer letras que realmente têm o mesmo som da pipoca? E aí, ó, esse aqui tá mais claro ainda, né? Pipoca. Essa é a fase que a gente fala silábica com valor. Ele tem uma percepção do valor de cada som dentro daquela sílaba. Isso é um avanço muito grande, gente. As crianças, então, elas não estão ali, não sabem nada, elas já sabem alguma coisa. Elas já fazem reflexões sobre a escrita, mesmo quando parece que elas estão escrevendo coisas completamente malucas. A fase seguinte é a fase silábica alfabética. É uma fase também que a criança ainda está compreendendo a sílaba com cada pedacinho, só que ela já está começando a perceber outros sons presentes. Então, é comum que ela tenha avançado para fazer isso aqui, ó, pipoca. Aqui ela só colocou uma letra. E como eu disse, o K demora bastante, dá um certo trabalhinho aí, né? Aqui, ó, quem será que vai adivinhar o que tá escrito aqui, né? Caderno. Caderno, gente. Então, o D sozinho já faz o som de derno, de dé, né? Então, ela ainda não percebeu o R do caderno, essa letrinha mais difícil às vezes, ou tem criança que vai perceber só o R, mas ela já percebeu que o no é o N com O, porque pode ser que ela já viu alguma palavra ou já aprendeu alguma palavra que teve o no, né? Então, ela já começou a perceber algumas famílias de sílabas, já fez essa associação da consoante com a vogal para construir um som. E aí, olha lá, melancia, né? Não sei, deixa eu pôr um pouquinho mais para cá. Melancia. Então, olha quantas pautas. Melancia é uma palavra polissílaba, né? Melancia. Tem mais de 3 sílabas. Então, ela usa algumas, ó, certinho. E para outras, ela ainda tá meio angustiada. Não sei, esse si. Eu escuto i. Eles falam assim. Ah, só tô escutando i, pro.
Então, num primeiro momento, a gente vai aceitar essa escrita, mas a gente vai fazer intervenções, ó, né, e fazer eles perceberem o som que aquela letra tá produzindo, né? Olha, é a letra do som de quem aqui da sala, né? A gente faz isso, a gente leva para eles pensarem na sala. Mas em casa, vocês vão tentar, olha, eu vou falar algumas palavras aqui, você tenta saber ou você pode retomar a leitura do alfabeto para ele. Vamos tentar ler lá no alfabeto qual é a letrinha que tem esse som, ó. Então, quando chegar no... Espera-se que quando chegar no S, ele faça essa leitura, porque primeiro que eles vão identificar é o S, porque fala S. Então, às vezes, eles identificam o nome da letra, a letra S, né? E aí escreve melancia, né? Ou já uma criança num momento mais avançadinho pode perceber o C também, né? O C, eles vão querer colocar toda vez que for um som com E, eles vão querer colocar sempre o C, né? Então, para cebola, beleza, eles vão colocar só o C, porque eles entendem que o C já tá dando conta de responder a esse pedacinho aí, tá bom? Então, olha só, essa é uma fase que a gente chama de anterior à fase alfabética, que é uma fase bem interessante, ó, onde a criança já está escrevendo de uma forma que eu consigo ler, né? Então, pipoca. Aí você fala, nossa, essa criança é russa, né? Ela escreve tudo com K. É comum que eles passem por isso, mas algumas crianças, gente, elas ficam empacadas mesmo nesse som do K, tá bom? E aí, olha lá, o caderno, né, já começa, dá pra entender o que ele tá escrevendo. A melancia, você aí faz uma leitura adivinhatória, gente, não é adivinhatória, é baseada nesse conhecimento que a gente tem. Então, é óbvio que uma pessoa despreparada vai julgar que essa criança não sabe escrever, que ela não tá pensando e que ela tá com muita dificuldade de aprendizagem. Não é verdade. Essa criança está pensando, ela está avançando, ela tá fazendo importantes inferências sobre aquele assunto, tá bom? E aí, a fase que a gente fica super feliz, que é a alfabética ortográfica, que é quando a criança escreve aquela palavra de forma correta, de acordo com a convenção da escrita alfabética, né? Esse é o momento final? Pronto, acabou? De jeito nenhum, né? Nós temos agora a fase do letramento que eu falei, certo? Então, o indivíduo, além dele estar alfabético, escrevendo palavras, frases, textos de uma forma que eu compreenda, ele também vai escrever com o uso adequado da letra, segundo as normas da escrita, e ele também tem que escrever com coesão, com coerência, tem que ser um texto que eu entenda o começo, meio e fim, que ele atenda ao tema. Então, o letramento, ele envolve um processo bem complexo. Ele começa ao final do primeiro ciclo ele começa a se aprofundar ao final do primeiro ciclo, que é o terceiro ano hoje, né? Mas ele vai se deslanchando nesses últimos anos do ciclo e se aprofundando muito mais aí com os estudos da linguística, com os estudos da gramática, nos anos do ensino fundamental 2, tá? Então, o que eu coloquei aqui, ó, né? O que nós objetivamos quando a gente ensina, né? O letramento desse indivíduo, que é tornar o estudante, além de um alfabético ortográfico, alguém com habilidade de leitura, com autonomia. Então, às vezes, eu vou comentar um negócio que eu vejo algumas angústias em relação à letra de mão. Muitos pais chegam lá no primeiro ano e ficam, quando que ele vai aprender letra de mão? Quando que ele vai aprender letra de mão? E assim, sobretudo nas escolas públicas, o foco na letra de mão, ele vai se dar no final do segundo ano. Porque nós vivemos um mundo hoje, um mundo digital, onde a maioria do conteúdo produzido e oferecido às crianças, né, seja no celular, seja no outdoor, nas placas, o ambiente alfabetizador é escrito em letra bastão. Por isso, a gente
faz esse processo de alfabetização na letra bastão e depois a gente faz apenas esse estudo e esse treino da grafia, né? Então, existe uma diferença entre ortografia, que ortografia diz grafar corretamente a palavra, né? E a caligrafia significa fazer, grafar, essa grafia escrita, né? O contorno da letra. Então, isso são coisas diferentes. Então, às vezes, os pais estão tão preocupados em o filho grafar corretamente a escrita, ter uma letra perfeita, mas aquela criança não sabe que letra é aquela, qual a letra ela corresponde no alfabeto, ele não vê aquilo nas placas da rua e ele não sabe ler ainda. Então, isso é muito mais grave, não saber ler, do que não saber grafar. Até porque, né, gente, se a gente for conversar com muitas pessoas ao nosso redor, a maioria, principalmente os homens, usam letra de forma na sua vida, no seu cotidiano. Então, não é o fato de saber a letra cursiva que vai tornar esse indivíduo um sujeito letrado. E com isso, não estou dizendo que ela não tenha uma importância cerebral, né? A gente pode tratar desse assunto num outro vídeo, tá? Ela é importante? É. Mas ela é fundamental para que o indivíduo leia? Não. Então, às vezes, a criança está sabendo copiar, mas não lê. E o objetivo do ensino é que essa criança seja capaz de ler e escrever. Então, uma escrita envolve a leitura, né? Então, ela vai para um texto, fazer uma leitura autônoma desse texto, uma leitura com habilidade de inferir, de discernir conhecimento em diversos gêneros, né? Então, se ela tem dificuldade de decodificar essas palavras, de entender, ele gagueja quando ele está lendo, né? Ele vai ter muita dificuldade para compreender o que está sendo passado por aquele texto, tá? Então, esse texto vem trazido em diferentes contextos. Então, pode ser um texto informativo, um texto instrucional, e a criança vai ler e tem que ter a compreensão desse texto. Se ela consegue já fazer uma leitura autônoma, ela tem que ser estimulada a fazer perguntas, a compreender, né, o que está por trás, o que não foi dito, né, nesse texto. Tá? Então, isso se chama a inferir, fazer inferências sobre elementos do texto. Esse vídeo já tá ficando longo também. Só para finalizar, né, quais são o que são gêneros textuais, né? Nossa, dentro do Fundi 1, gente, do Ensino Fundamental 1, a gente já vai ter uma gama grande de gêneros textuais com os quais os nossos filhos vão ter contatos, né? E vai se aprofundando. Às vezes eu fico até com dó deles, porque parece que são tão difíceis, mas por quê? Porque nós só fomos ver aquele gênero textual lá no Fundamental 2, lá no ginásio, né? E a gente achava assim, esse texto só pode ser compreendido depois de tantos anos de leitura. Não, muitas vezes esse texto pode abrir espaço para despertar o interesse do aluno. Então, os gêneros textuais, eles vão ser oferecidos através da leitura pelo professor. Então, às vezes são textos que o professor vai fazer a leitura. Outras vezes vai ser uma leitura de vários alunos. Outras vezes vai ser uma leitura autônoma dessa criança. Então, existe uma gradação, assim, do tipo de texto que é oferecido, né, desde o primeiro ano, e vai aumentando aí, claro, o tipo de texto, porque ele envolve palavras mais difíceis, verbetes, onde essa criança vai ter que compreender significados mais aprofundados das palavras. Só para então vocês entenderem quais são esses gêneros que aparecem aí na fase de alfabetização. Então, nós temos listas de palavras, gente, mas essa lista não pode estar solta, né? Vamos escrever um monte de palavra que eu ditar aqui, não. Então, a gente vai fazer uma lista de supermercados, né? Do que eu posso comprar, o que tá faltando em casa. Vamos fazer uma lista de brinquedos que você vai doar, né? Então, sempre dentro de um contexto, né? Lista de animais com asa, né? Aves. Lista de animais terrestres. Então, coisas, lógico, que as crianças gostem. Lista de instrumentos musicais. E aí, você vai intervindo com ela. Eu vou depois também fazer um exercício desse de intervenção
para vocês entenderem como é, tá? Mas aí você vai fazendo essa reflexão. Olha, você escreveu macaco, né? Então, por que para escrever camelo você usou K e macaco você usou C? Ah, porque eu já sei. Então, mas ó, não é o K e não é o co. Então, olha aqui, você vai escrever camelo, não é o mesmo som? Então, você vai fazendo essa criança a perceber que ela pode usar a mesma sílaba em diferentes palavras. Isso é um avanço, tá? Poemas, então poemas infantis, tem alguns bem legais, tem alguns poemas que nem são infantis, mas que são legais, as crianças já compreendem. Parlendas, que são aquelas brincadeiras que a gente fazia na rua, né, pulando corda, salada, saladinha. Cantigas de ninar, cantigas de brincar na rua também. Receitas, gente, quando eu comecei a trabalhar, que aparecia receita, eu falava, mas pra que é isso, né? Bilhete, convite, porque são temas, gente, que aparecem na vidinha deles. Eles recebem convite de aniversário, mesmo que seja pelo WhatsApp da mamãe agora. Então, olha lá, quantas informações legais tem. Tem o nome da criança. Como que a letra começa? Olha, aqui tem o nome da rua. A letra tá escrita de um outro jeito, né? No bilhete ainda aparece números, que a gente vai entrar em matemática, mas olha que legal também, né? Vai aparecer a hora, a data, a idade da criança que vai fazer aniversário. Então, gente, é muita coisa legal que dá para usar contextos dentro de um contexto. E aí vem curiosidades, piadas, textos instrucionais, né, que tá dentro da receita, mas como brincar de determinada coisa. Então, isso aqui eu posso usar um jogo deles e ler a instrução com eles, para ver se eles entenderam as comandas. Um texto de divulgação científica, e aí tem revistinhas que trazem isso, né, sites que vão falar de uma forma que a criança entenda, sobre animais que eles gostam, sobre o planeta Terra, sobre sistema solar, são assuntos que eles gostam muito, tá? E aí, olha, a gente tem lá o verbete, a ficha técnica, que são textos explicativos sobre esses temas variados. Um gênero que vai aparecer muito é o conto, e é o conto de esperteza, o conto de fada, o conto de assombração, as fábulas, porque esses textos são ricos de conteúdo, né? E também pode aparecer aí o mais difícil, assim, né? Que é o texto jornalístico. Mas ele não deixa de aparecer no primeiro ano, por exemplo, para as crianças pequenas, na forma da oralidade. Oralidade, a professora vai ler para eles e eles vão conversar sobre essa notícia, tentar entender o que está acontecendo, né? Elas não vão fazer um texto jornalístico, elas vão ouvir, né? E lá, sim, no quinto ano, pode ser que ela já tenha condições de escrever uma manchete de jornal ou até produzir um texto jornalístico com as características de gênero. Para isso, gente, a criança tem que passar por essas fases todas e a gente tem que ter essa paciência de entender o tempo de cada uma, entender que é uma fase, entender que elas implicam determinados conhecimentos e que a escola vai fazer a parte dela, mas eu posso auxiliar em casa, inclusive com brincadeiras, inclusive dentro do carro, numa viagem, a gente vai conversando e brincando, vamos falando de letrinhas, e isso vai ajudar o meu filho a chegar lá no final do ciclo 1, do quinto ano, com condições de ler o mundo ao redor dele, com condições de entender as comandas, por exemplo, agora que estão sendo dadas, de cuidados, de prevenção com o coronavírus, de orientações técnicas sobre como se prevenir, sobre chamadas, né, de perigos ou do aumento. Ele vai conseguir fazer uma leitura do que está chegando pelo WhatsApp sem sair espalhando notícias erradas ou dados equívocos, né? Às vezes, por falta de entender um pedacinho do texto, se distorce o texto todo. Então, o indivíduo letrado é aquele que vai poder fazer uso do conhecimento para melhorar a sua vida e a vida daquele que está ao redor dele. E isso é parte do processo alfabetizador. E eu sou muito feliz de ser alfabetizadora e colaborar com isso, compartilhar conhecimento com as crianças. E é a coisa mais deliciosa ver eles passando por essa fase. Quando eles falam, Pro, eu consegui ler. Pro, olha, eu já sei ler. Quando eles percebem que eles já conseguem entender
o que tá ali numa palavra. É mágico, gente. Se vocês conseguirem passar por isso como pais, vocês vão ver o prazer que dá acompanhar de perto esse processo de alfabetização. Então, ficamos por aqui hoje. Eu vou dividir em parte 1 e parte 2, porque é um conteúdo bem extenso mesmo. E qualquer dúvida, vocês deixem aqui embaixo. Compartilha com quem possa estar também com essa angústia. Dão aí curtidas para eu saber que estão gostando, né? Se tá interessante, se tá ficando claro, se eu tô falando muito rápido. E vou tentar aí pensar em coisas mais legais para passar para vocês aqui, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.